Hoje a gente vai falar sobre retrospectiva do ano agitado que foi 2024, com diversos acontecimentos, né? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo do nosso canal é humanizar o pleito migratório, mostrando os bastidores da nossa empresa, de um planejamento migratório e do dia a dia da vida nos Estados Unidos. Nossa ideia é tornar isso aqui mais simples, é esclarecer dúvidas, é esclarecer alguns rumores da internet, né? A gente tem visto agora criadores de terror, criadores de Ficou pânico. na moda ser pessimista, né? Ficou na moda ser pessimista. E o que a gente tem visto agora de perfil crescendo no Twitter, no Instagram, no YouTube, em que tem o único objetivo de atrapalhar você e atrapalhar o seu sonho para os Estados Unidos. É bem verdade, né, irmão? Que tem muita coisa ali que é real e que faz sentido. Mas eu acho que a onda de pessimismo tem muito mais o objetivo de ganhar engajamento e ganhar like do que trazer uma informação correta e assertiva para você. Exato. Acho que o grande problema dos pessimistas e também dos otimistas é você pegar meia-verdades e transformar aquilo ali para a sua visão. Então, como é uma meia-verdade, você vai assistir aquele vídeo, bom, faz sentido, tem alguma coisa ali que parece razoável, mas na verdade é um exagero, ou para um lado ou para o outro. Primeiro, a gente tem visto 5 itens aqui, se eu esqueci de algum, você me alerta e a gente vai debatendo um por um. O primeiro deles vou começar por talvez o mais polêmico, que é o prazo de pelo menos 3 reaplicações. No mínimo, 3 aplicações são necessárias para você ser aprovado. Se tivesse aquele mito ou verdade, a gente podia fazer. Segundo, o business plan tá manjado, os oficiais não caem mais nessa, agora acabou o business plan, estão negando todos. Outro que a gente podia fazer perfeitamente um mito ou verdade. Tempo de processamento, muito legal. Quem disser que é menos de 4 anos está mentindo, fuja, é cilada, Bino. Pra que isso? Pra que usar um termo tão popular se não é pra ganhar engajamento e criticar as pessoas e acabar com o teu sonho? E é um extremo exagero, 4 anos. É um extremo exagero. Obviamente o tempo demorou e a gente fala isso em todos os nossos vídeos, através do Visa Bulletin e também do questionamento dos consulados, principalmente do Rio de Janeiro, mas 4 anos ainda assim, ainda é um exagero. Quem fala isso tá morando nos Estados Unidos e teve o tempo de processamento muito menor do que 4 anos, mas bosteja isso para poder ganhar engajamento. Então, a gente não teve nenhum cliente que levou 4 anos entre a data do protocolo ao Green Card. Obviamente, os clientes que a gente enviou o caso, vocês podem usar esse argumento, foi enviado há 2, 3 anos atrás. Tudo bem, a gente usa médias e essas médias são atualizadas nos casos mais recentes. Ainda assim, minha perspectiva pro 2025, eu acho que não vamos chegar em 4 anos de espera por um Green Card. Não acho isso nem um pouco razoável. Pronto, fizemos aqui as introduções iniciais. Business Plan precisa ser ajustado, precisa ser personalizado. O Business Plan Ctrl+C, Ctrl+V, obviamente vai esbarrar no oficial de indicador mais atento. O tempo de 4 anos é um exagero absurdo, como o Henrique já falou. E o refile também, né? Só se essa pessoa estiver usando ali a média dentro do escritório talvez dele, né? Talvez dele, Se estiver usando respeito, tudo bem. Você está sendo 100% transparente e dizendo que para ele conseguir a aprovação é uma péssima média, tá? 4 refiles é uma péssima média, gente. Não acho que seja por aí. A gente tem diversos exemplos de clientes que são... Tem cliente que fazem um refile. A gente fala isso, o refile faz parte do processo migratório. O projeto começa ali na reunião, numa orientação, num planejamento migratório e termina com o Green Card em mãos. E entre uma coisa e outra pode sim ter outras aplicações, né? Segunda tentativa, mas usar isso como você não vai ser aprovado sem ter na terceira tentativa, isso também é um exagero. Também só serve para ganhar engajamento. Então não à toa que o perfil cresceu absurdamente nos últimos 6, 4 meses. Então, não é uma crítica direta, mas a gente vê que tem muitos perfis crescendo com esse objetivo de atrapalhar o seu sonho migratório e que certamente estão, de alguma maneira, impedindo o sonho de muitas pessoas se concretizarem. Vamos falar, então, do ponto principal, mas antes, pede para os caras seguirem a gente. O que os caras têm que fazer? Tem que seguir, curtir, se inscrever no canal, comentar. Inclusive, eu posso falar da estatística já? Essa estatística não é da turma dos exageros, não. Uma estatística verossímil, tá, pessoal? Eu descobri pesquisando no YouTube que 50% das pessoas que assistem os vídeos, qualquer vídeo nos canais... É mesmo, cara? Só o nosso? Eu acho que se o cara for pessimista, ele tem mais engajamento. Mas se ele for realista, é 50% das pessoas acabam não curtindo, não comentando e não engajam, não se inscrevem, não participam ali do vídeo. Então, eu queria pedir para vocês nos ajudarem, que a nossa intenção é trazer conteúdo para vocês toda semana,
semana. Então, curtindo, comentando, se inscrevendo, isso ajuda a aumentar o alcance do canal. Isso aí, compartilha, né? Envia para os amigos, envia para quem quer morar nos Estados Unidos. Faz com que a gente seja cada vez mais ouvido e que a gente consiga trazer informações reais para todo mundo. Exato, perfeito. Hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva e 2024 e já vamos deixar engrenado o próximo vídeo do canal, o que a gente espera para 2025. Exato. É bom separar em 2 vídeos porque é muita informação. Então, a gente não quer fazer um vídeo muito longo. Vamos falar do ano agitado que foi 2024 com diversos acontecimentos, né? A gente teve alguns... E terminou com eleição e tudo agora. Exatamente. E ganhou o Donald Trump. Ganhou oposição. Pois é. O governo aqui, pelo menos no início do ano, esse já era um ano eleitoral e era um ano que se esperava, pelo menos as pesquisas indicavam que o Joe Biden teria facilidade em ganhar a eleição porque estava no governo e não tinha feito... uma montanha-russa também, né? Exatamente. Começou assim, de repente derrubou, aí teve o atentado, e aí de repente caiu de novo, aí veio a Kamala Harris, e as pesquisas oscilaram muito ali na entrada dela. Muito, muito impressionante. Então a gente teve um ano nos Estados Unidos muito louco e que com certeza vai impactar diretamente na imigração do próximo ano, né, cara? O meu sentimento em relação ao que passou aí o ano de 2024, eu acho que a administração que perdeu as eleições se concentrou muito nas eleições e deixou de lado algumas agências. E, sinceramente, eu acho que a USS foi uma das agências que foi meio que deixada de lado, porque a gente vai falar um pouco mais de números aí ao longo desse vídeo, mas a gente percebeu uma queda de produtividade no geral, né? Aumento de número de espera, de processamento. Com certeza. Então anotem aí, viu? Anotem aí, no próximo ano a gente vai ver um número crescente de aprovações de 140 e a gente tá falando isso aqui em dezembro. Com certeza a gente vai ter muita comemoração. Esses pessimistas vão mudar de ideia e vão perceber que a gente vai ver número de aprovação de 140 maior, pelo menos o dobro eu espero. A aceleração do tempo de processamento, tá aí o Elon Musk que vai fazer com que haja mais eficiência no processo migratório. E 3, os agentes que foram deslocados para os asilos, que explodiram nos Estados Unidos no último ano, vão ser devolvidos para os asilos e vão ser realocados os agentes acostumados a olhar o olhar de imigração. Porque uma coisa que pouca gente dá bola e pouca gente fala é que os agentes acostumados a julgar asilo, ele tem uma visão muito mais restritiva sobre a vinda dessa pessoa para os Estados Unidos, o que é completamente contrário à lógica da B2NW, que é os Estados Unidos querer um profissional acima da média. Então, se você coloca um agente de asilo que está acostumado a ver o porquê que eu vou deixar essa pessoa morar nos Estados Unidos, o porquê que ela vai vir aqui, o oficial responsável por julgar casos de AB1 e de AB2, ele tem uma visão muito mais seguinte: eu vou me beneficiar, o meu país vai se beneficiar da vinda dessa pessoa para os Estados Unidos. Falando rapidamente de 2025, eu acho que vai ter um reequilíbrio aí dos programas de governo, o asilo perdendo um pouco força e outras aplicações como AB1, AB2 ganhando atenção novamente. Voltando para a retrospectiva de 2024, a gente percebeu... Deixa eu falar 2 pontos então, para você não roubar meus 2 pontos, que eu só tenho 2. Só tem 2. Eu tenho 2 lembranças na minha cabeça, que a gente vai debater sobre aumento das taxas e o governo, a mudança de governo. Você vai falar sobre esses 2 pontos, eu vou falar sobre aumento do número de protocolos de 140 em 2024 e também vou falar do aumento do tempo de resposta dos 140. Você começa? Eu começo, vamos lá. Chamou a responsabilidade. O que a gente viu em 2024 foi um aumento nas taxas do I-140. Foi um aumento significativo. Abusivo. Posso falar abusivo essa palavra ou não? Se você for pensar, o I-140 aumentou pouco. Não, é verdade, verdade. O conjunto da obra foi abusivo. O 140 aumentou. Agora matou, mas era um aumento já esperado, porque desde 2016 a gente tinha aquele valor de 140 congelado em $700, não é isso? Saiu de $700 de 140 e foi para 715. Mas a grosseria foi que antigamente a gente tinha o 140 que era $1.125 e ele já incluía, além do ajustados o 4 de 5, ele incluía, se você quisesse sem cobrar, o 765 e 131. Nada mais são do que autorização de trabalho e autorização de viagem. 1.225, era 1.225 e 485 que tinha tudo isso. Você não pagava mais. Não, você pagava só a biometria, né? Mas você pagava os 140 e pagava o... Pagava os 140 mais 1.225. E mais 85, né? Me esqueci. Mais 85 na biometria. Mas tem um problema dos 140 que você pulou, e aí eu vou até levantar a pergunta, fazer uma pergunta pra você. Se você acha que eles vão cortar isso. $300 de FII por programa de asilo. Ou seja, você que estava aplicando para B2NW, para B1, você pagava $300 para subsidiar o programa de asilo do governo. E se o programa de asilo vai perder força,
força, eles vão precisar cortar isso, né? Duvido. Eu também. Tio Patinho não vai cortar nem cavacatu. Isso aí... Talvez vai dar outro nome, né? Vai ser... eles vão manter, olha, taxa de asilo mais ou menos. Mas bem lembrado, então a gente teve o aumento do apenas $15 de 140, a gente teve uma inclusão de uma nova taxa que deve ser paga no protocolo de 140, então a gente não paga mais 715, a gente paga 1.015. 715 mais 300, 1.015. E aí vem o ajuste de status que basicamente dobrou esse valor de forma global. Ele hoje em dia é restrito um pouco a quem faz o EB1, porque a gente tem aquela questão da fila do Visa Bullying, que a gente tem alguns vídeos dedicados a isso, mas hoje em dia, se você quiser aplicar os 140 com ajuste de status, você precisa pagar o 485, tem o valor de 1.440, o 765 e 131. E o 765 e 131, eu me esqueci os valores agora. Eu vou colar porque os valores são quebrados e a gente não cometer nenhum equívoco. Então, e 140, $715 a taxa única, você é obrigado a pagar o FIA do programa de asilo por mais $300. Então, 1.015 é o I-140. O I-485, $1.440 para cada aplicante maior de 14 anos ou $950 para cada aplicante menor de 14 anos. Além desse aumento, o que impacta muito no ajuste de status é que eles separaram, né? Eles passaram a cobrar... Antes você fazia o I-485 e era o combo card. Você pagava e vinha o combo, que era autorização de trabalho e autorização de viagem. Eles dividiram essas autorizações. I-765, $520 para cada aplicante e I-131, $630 para cada aplicante, o que aumenta muito o valor total do ajuste. O que você pagava $3.000, $4.000, você está pagando $6.000, $7.000 hoje em dia. A gente percebe pelos nossos clientes que tem, por exemplo, família, marido, esposa, 2 filhos, é um valor considerável. Então esse foi um impacto marcante, para a gente também não se alongar demais. Esse foi um impacto considerável no sentido de taxas imigratórias. O outro ponto que a gente falou foram as eleições aqui nos Estados Unidos e o quanto que isso vai impactar, a gente vai trazer no próximo vídeo. Então acompanhe o próximo vídeo, porque ele vai ser muito legal no sentido do que a gente espera para 2025. Sim. Traz agora 2 pontos legais aí, cara, que você mencionou. 2 pontos. O primeiro foi o aumento do número de protocolos de 140. E aí tem 2 lados esse aumento. Eu costumo dizer que a gente divulgando aqui o AB2NW, fazendo esse trabalho nas nossas redes sociais, acarreta maior número de clientes, maior número de pessoas aplicando por 140 e maior número de aprovações também. As aprovações aumentaram, o número absoluto, em números absolutos aumentaram significativamente em relação a anos anteriores. Ou seja, é um resultado de divulgação de um programa que dá certo. O AB2NW dá certo, tem ainda taxas altas de aprovação. Mas o ponto principal aqui é o aumento do número de protocolos no ano fiscal de 2024. Eu vou dar o corte até setembro de 2024, porque depois vai sair a atualização aí de outubro a dezembro, provavelmente em janeiro de 2025 a gente vai ter o número completo do ano, mas eu vou usar aqui só o calendário fiscal, tá? Ótimo. Foram 53.321 petições protocoladas no ano de 2020, Tudo no isso? ano fiscal de 2024, 53.321. E aí tem uma curiosidade, a B2NW brasileiro, a B2NW tem uma grande porcentagem aí desse bolo. Um outro ponto que eu ia passar para vocês, vou até dar uma colada aqui, é o número de espera, de tempo de espera no processamento dos 140, que obviamente é decorrência do aumento do número de protocolos. É um cobertor curto, igual o Visa Bulletin. O Visa Bulletin está em retrocesso desde novembro de 2022. Por que existe esse retrocesso? Por 2 motivos. Aumentou o número de petições de 140 e aumentou o número de aprovações. Se você não tem aprovação dos 140, você não tem congestionamento do Visa Bulletin. Não tem congestionamento no consulado. Se você não foi aprovado no AB2NW, você não vai chegar na fase consular. Se você tem muitas aprovações, você vai sobrecarregar o consulado. Então, existe 2 lados da moeda. É um problema bom. Na minha opinião, é um problema bom você ter muitas aprovações ao ponto de congestionar a fila no consulado no Rio de Janeiro. Imagina se não tivesse fila, porque ninguém foi aprovado. Pois é. Se você corta a B2NW, não tem fila nenhuma. Não é 4 anos, é 0. Não existe, acabou o programa. Os polêmicos estão quebrados. O pessimismo acaba. Porque aí, mas o ponto principal aqui é que, de fato, no ano de 2024, aí eu tenho uma crítica à administração atual e da USAS, a gente percebeu sim um aumento no tempo de espera do processamento dos 140. Final de 2023, iníciozinho de 2024, estava incrível. A gente teve casos aprovados em 60 dias, sem Premium Processing, 45 dias. Teve o cliente em 10 dias, o recorde do escritório, sem Premium Processing, 10 dias aprovado em engenheiro civil. Isso foi no iniciozinho, acho que foi em janeiro de 2024, se eu não me engano. Nos últimos 7, 8 meses, claramente esses prazos aumentaram. E hoje a média está em 7 meses de resposta do I-140. Mas aí eu queria deixar uma dica para as pessoas. Continuem aplicando. Claro. Porque quando você aplica, você segura aquela data. Você vai para o seu lugar na fila. Data de prioridade, né? Data de prioridade. Então, quando você é aprovado, você não conta a partir da sua aprovação. Eu demorei 2 anos para ser aprovado, demorei
um ano e meio para ser aprovado, mas quando você é aprovado, a sua data de prioridade é a data lá de trás. Você pega a senha, né? Você pegou a senha, só que você só ganha essa senha quando você é aprovado. Então, você começou a sua marcha migratória em janeiro, se você foi aprovado em outubro, é como se o seu pleito migratório voltasse desde janeiro. Então, você está aprovado e você entra na fila daquele pessoal. Então, não se abalem com o Visibility. É outra coisa que a gente recebe muito. Mas agora o Visibility não anda. Você nem aplicou. Por que você está preocupado com o Visibility se você nem aplicou? Quanto mais tempo você demorar para aplicar, pior vai ser para você o Visibility. E mais, a gente já viu algumas vezes as filas começarem a andar de maneira surpreendente, acaba com aquele gargalo e depois o gargalo volta a se acumular. Então não vai ter um momento ideal para você aplicar. O que você tem que fazer é aplicar, segurar o seu lugar na fila e garantir a sua aprovação dos 140, até porque a gente tem falado muito isso no escritório, a aprovação dos 140 abre novas portas para você e novos caminhos para você fugir um pouco dessa fila. Com certeza. Né, e abre janelas de oportunidades, depende, óbvio, de várias situações, a gente tem que, junto com o nosso time jurídico, fazer uma análise detalhada de cada caso, mas sim, abre oportunidades e além da aprovação dos 140, você pode buscar outras alternativas temporárias. Então, a aprovação dos 140 traz um conforto, traz uma segurança jurídica, não é o Green Card, não é 100%, mas é um passo importante em direção ao Green Card. E às vezes, a gente tem um cliente chegando essa semana aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele chega amanhã, que teve os 140 aprovados, depois que o 140 dele foi aprovado, ele falou, bom, agora eu quero fazer um L1A, porque eu tô perdendo dinheiro na mesa, eu sei que o meu 140 foi aprovado, vou demorar 1 ano e meio, 2 anos até receber o meu Green Card, então eu quero antecipar a saída e agora faz sentido eu fazer um investimento de internacionalizar a minha empresa para ser transferido e começar a ganhar em dólar enquanto eu aguardo, aí não tenho mais pressa, deixa os 140 ali, eu tô com a senha na fila aqui, o meu Vale Green Card tá aqui comigo, então uma hora sai. E aí, mas você já deu um passo importante, né? Então, se o seu sonho, se a decisão da família, o mais importante, a decisão é morar nos Estados Unidos, quanto antes entrar, melhor. E agora você me deu uma boa sugestão para a próxima pauta. A gente fala tanto de time jurídico, nosso time jurídico. A gente vai trazer, em breve, a nossa advogada, tirar ela um pouco do dia a dia para ela vir falar com a gente. Legal, vamos tá? Então, aqui no escritório, a gente sempre fala que você vai ser sempre atendido por um advogado, desde o início, ou um advogado licenciado no Brasil, ou um advogado licenciado nos Estados Unidos, ou um advogado licenciado nos dois. Também fala-se muito da necessidade e da importância do advogado de imigração no seu caso. A gente considera isso muito importante, mas a gente defende veementemente que o mais importante é a experiência que aquela pessoa tem como mundo imigratório, porque não são poucos os casos em que a gente recebe um cliente que foi negado com advogado de imigração, que fez o caso dele de qualquer maneira, né? Sim. Então eu não estou aqui defendendo a necessidade ou a desnecessidade do advogado de imigração, a gente sabe que é importante, mas o que eu quero dizer é que é muito mais importante você ter alguém que tenha carinho com o seu caso. E se você tiver um advogado de imigração com carinho com o seu caso, você mata a charada, que é o que você tem com a gente. Exatamente. Então, não estou fazendo merchan, mas a gente vai convidar a Natália Guedes para ela participar. A gente convida ela para participar do Papo Migratório e convida ela para uma live. Já está até marcada a live, vocês vão saber em breve, mas vamos sim. Então vamos lá, a gente... Tem um quinto que já nasceu morto, né? Que é o Parole in Place. Já nasceu morto. Não, tá cheio de ação aí pra derrubar o programa. E provavelmente o Trump, no primeiro dia, acabou o Parole in Place. Até porque ele promete... Quem foi, quem não foi, não vai mais. Exato. Ele promete derrubar um monte de ordem executiva, né? Isso aí a gente vai fazer um vídeo de 2025, vou detalhar isso, mas tudo que depender da caneta, e o Parole in Place depende da caneta dele, é rápido, é só uma assinatura, acabou. Já deve ter até assinado o documento ali, ele tá só esperando. Antes de ganhar, ele já tava com o timbre ali. Já tá com o timbre, já tá isso aí. Então a gente trouxe 5 pontos aqui. O primeiro deles, eleição nos Estados Unidos, que aconteceu em 2024. Aumento das taxas, que aconteceu em 2024, não acontecia desde 2016, mas foi um aumento abusivo, segundo o Henrique Clear. Terceiro ponto, tempo de processamento que aumentou. Então a gente viu... Posso fazer um ponto? Uma conclusão. Ele fica pé da vida quando eu faço isso. Aumentou os valores, eu achei que a qualidade do atendimento ia melhorar, e eu vou começar a processar. Piorou. RFA aprenderam-se errado. Aí o caso... A imigração disse que não recebeu. A gente coloca um endereço e vai pro outro. Aí a cópia do escritório vai pro cliente, a cópia do cliente vai pro escritório. Virou um salseiro esses últimos meses. Ficou mais caro e pior o negócio. E eu me lembro de gente falar sobre isso. Que ia melhorar, né? O preço tenderia a melhorar o serviço, o atendimento. Aquela Emma ali, aquela atendente, nossa, é muito ruim. É a pior inteligência artificial. Você liga pra USS, coitado do nosso pessoal que tem que ligar pra ele. Então vamos lá. Primeiro ponto, eleição nos Estados Unidos.
Segundo ponto, aumento das taxas. Terceiro ponto, tempo de processamento. Quarto ponto, número de aplicação, crescimento do número de aplicação. E o quinto ponto foi um parole in place. Parole in place, né? que morreu. Que já vai chegar morto, que era uma medida que permitia que imigrantes que estavam nos Estados Unidos há mais de 10 anos, casados com um cidadão americano, tivessem o perdão. Podiam fazer o ajuste aqui nos Estados Unidos sem precisar sair. Esse que era o grande pulo do gato, essa é a grande diferença. Isso aí. Fala um pouco disso, porque antes você precisava, para qualquer tipo de waiver, você precisava ir para o país. Você pedia um waiver para poder sair do país e receber algum caso no consulado fora dos Estados Unidos. O que deixava... A gente tinha algumas situações... Não tem como, não teve, tu fica lá. Teve algumas situações, assim, bem... Teve uma senhora mexicana que o filho era até militar, ela era casada, morava aqui há 50 anos, casada com um cidadão americano e tudo mais, fora de status. Ela foi mal orientada por quem estava ajudando ali, assessorando juridicamente ela. Ela foi pro México sem pedir o waiver, e aí você ganha um banimento automático. Acabou, não tem jeitinho. Ou seja... Não, ferrou. A família toda aqui e ela sem poder voltar. Então, o Parole in Place tinha esse objetivo de facilitar essa... Então, falamos de 5 pontos agora aqui. Lembrando, fica com a gente, pula pro próximo vídeo, se ele já estiver disponível, se você não assiste regularmente, que é um erro, tem que assistir. Não, tem que assistir toda quinta-feira a gente publica um É igual série da Netflix, faz uma maratona dos nossos vídeos. Chegou agora a maratona. Maratona. Com certeza, vai nas nossas playlists. Então, o próximo vídeo é sobre o que a gente espera para 2025 e eu já adianto que as nossas expectativas são muito altas e muito positivas para 2025, né, meu cara? Inclusive, diga aqui nos comentários qual desses 5 tópicos ou afetou de alguma maneira a sua vida ou qual que você acha que faz sentido ou que você discorda. Boa, isso aí. Deem opinião, digam o que vocês querem ver, ajudem a gente a construir o próximo conteúdo, né? A gente acha que parou de falar isso nos últimos, então a gente volta a comentar aqui o que você quer saber pra gente trazer um episódio pra você, como a gente fez com aquele delegado da Polícia Civil que pediu e a gente gravou. Exato. Então, gente, espero vocês até a próxima. Irmão, foi um prazer novo estar junto com você, diretamente do Texas, diretamente do nosso escritório no Texas. Tirei ele da Flórida pra vir pro frio, ó. Até tá meio nublado, tá um frio danado, aí o cara sai da Flórida, igual carioca, quando faz 20 graus, morre de frio. Nos vemos na próxima.